Uma nação em crise, uma liderança completamente corrupta e um povo desesperado clamando por um rei. Hoje, a gente vai mergulhar na história turbulenta da ascensão dos primeiros reis de Israel. É uma trama, olha, cheia de profetas, poder e heróis que ninguém esperava. Pois é, essa pergunta é o que move toda a nossa história de hoje. Tudo começa num momento de profunda crise espiritual e de liderança lá no antigo Israel. Para a gente entender essa grande virada, a gente não começa com exércitos ou batalhas, mas sim com duas casas, dois lares que são o oposto um do outro e que preparam o terreno para uma mudança gigantesca. Pensa só no cenário. De um lado, a gente tem uma mulher de muita fé, chamada Ana. Ela está sofrendo, orando desesperadamente por um filho e promete que, se tiver um, vai dedicá-lo a Deus. Do outro lado, bem, estão os líderes espirituais da nação, totalmente corruptos. Roubavam os sacrifícios, desonravam o cargo, um caos. E a oração de Ana é respondida. Ela tem um filho, Samuel, e cumprindo a promessa, ela o entrega para servir no templo, bem debaixo do nariz daqueles sacerdotes corruptos. Que ironia, né? Imagina a cena. Samuel, ainda menino, servindo ali no templo, e no meio da noite ele escuta uma voz o chamando. É Deus. E a mensagem que ele recebe é de arrepiar. A casa do sacerdote Eli, aquela família corrupta, seria julgada e completamente destruída. E olha, a profecia não demora para se cumprir. E quando acontece, é tudo de uma vez, de um jeito devastador. Num único dia, Israel é massacrado em batalha, a Arca da Aliança é levada pelo inimigo e toda a linhagem de sacerdotes da casa de Eli é exterminada. E os filisteus? Bom, eles logo descobrem que ter a arca não era exatamente uma bênção. Onde quer que a arca fosse, o caos ia junto. O ídolo deles aparece quebrado, doenças e pânicos se espalham pelas cidades. Depois de 7 meses de puro terror, eles não aguentam mais e mandam a arca de volta. Então, com a liderança antiga fora do caminho, Samuel assume. Ele se torna um juiz e profeta muito respeitado. Mas parece que, para o povo, isso já não era o suficiente. Eles queriam mais. O povo olha para o Samuel, já idoso, e vê os filhos dele seguindo o mesmo caminho corrupto de antes. O medo bate, né? O medo de tudo acontecer de novo. Então eles chegam e pedem: nós queremos um rei para governar a gente, igualzinho às outras nações. Samuel fica, claro, muito desapontado com esse pedido. Mas a resposta que ele recebe de Deus é reveladora. Basicamente, a rejeição não era a Samuel, o profeta, mas ao próprio Deus como rei. Mesmo assim, a ordem foi para atender ao pedido, mas não sem antes avisar sobre o preço de se ter uma monarquia. E é assim que começa a busca pelo primeiro rei de Israel. Uma busca que vai levar Samuel a um candidato, digamos, bem inesperado. E aí a gente conhece Saul, um homem que, fisicamente, tinha toda a pinta de rei. Alto, forte, se destacava na multidão. Mas Samuel o encontra numa situação bem comum, quase banal. Ele estava procurando as jumentas do pai que tinham se perdido. Depois de ser ungido em segredo por Samuel, Saul precisava provar seu valor, certo? E ele prova. Ele consegue juntar um exército de mais de 300 mil homens para salvar uma cidade israelita e com essa vitória ele firma de vez a sua posição como rei. O reinado de Saul começa com tudo, sabe? Cheio de promessas. Mas não demora muito para a gente começar a ver os problemas, as rachaduras. Ele até parecia um rei por fora, mas por dentro, no coração, faltava obediência total. E aqui vem o grande teste de Saul. Ele recebe uma ordem divina, através de Samuel, que é muito direta e muito séria. Destruir completamente os amalequitas, um povo inimigo, como uma forma de juízo divino. A ordem era clara: não poupar nada nem ninguém. Mas o que Saul faz? Ele obedece, mas só até certo ponto. Ele faz do jeito dele. Ele destrói a maior parte do povo e os animais que não valiam muito. Mas o rei inimigo, ele mantém vivo, como um troféu. E o melhor do gado, ele poupa, com a desculpa de que seria para sacrificar a Deus. Essa é a falha dele, em poucas palavras. Uma obediência parcial. E a resposta de Samuel para essa desculpa é uma das frases mais marcantes e poderosas da história. Ele olha para Saul e diz que, para Deus, obedecer é muito mais importante do que qualquer ritual, do que qualquer sacrifício. E é nesse exato momento que tudo muda. O reinado de Saul, na prática, acaba ali. Deus o rejeitou como rei. E mais, o seu sucessor já tinha sido escolhido. O bastão da liderança está prestes a passar de mãos de novo, e dessa vez vai ser em segredo por candidato mais improvável e negligenciado de todos.
Samuel vai para Belém para ungir o próximo rei na casa de um homem chamado Jessé. Ele vê os filhos dele, um por um, todos altos, fortes, com cara de guerreiro, candidatos perfeitos aos olhos humanos. Mas Deus diz não para todos eles. A lição era clara: a aparência não importa, o que vale é o coração. E o escolhido era Davi, o filho mais novo, um pastor de ovelhas que era tão sem importância que nem tinham se dado ao trabalho de chamá-lo do campo. Mas é ele quem Samuel unge, e naquele momento o Espírito de Deus vem sobre ele. E não demora muito para o novo líder ser testado. E que teste! O exército filisteu aparece, e com eles, o campeão deles, o gigante Golias. A diferença entre os dois desafiantes é absurda. De um lado, um gigante com armadura completa. Do outro, um pastorzinho sem armadura, só com uma tiradeira. Enquanto o rei Saul e todo o exército de Israel tremem de medo, Davi, com uma funda na mão e uma fé gigante no coração, vai lá enfrentar o gigante. E as palavras que ele diz antes da luta mostram tudo. A vitória não vem da força ou das armas. A batalha pertence a Deus. E com uma única pedra, Davi vence Golias. Ele prova ali para todo mundo ver que a verdadeira força e a verdadeira liderança não vem da aparência, do poder militar, mas de uma fonte muito, muito maior. O que nos faz pensar? O que é que realmente define um líder? A sua aparência ou o seu espírito?